Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, de grande interesse de todo mundo, que é integridade de equipamentos. Por que a aplicação da NR13 em vasos de pressão ou equipamentos de alto risco é de grande importância? Esse é o nosso tema de hoje. Quer saber mais sobre integridade de equipamentos? Fica comigo. É isso aí. Bem, antes de iniciar os nossos temas de hoje, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, que têm seguido o nosso canal e pedir para que você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, Faça isso também, que ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo técnico, tá certo? Eu gostaria de agradecer, essas pessoas aqui, o Alisson Alencar, gostaria de agradecer também o Matheus Augusto, Lucas Dutra Bonfá e também o Jackson Filho, Eles têm feito algumas perguntas e tem dado assim mais credibilidade para o nosso canal, tá certo? Muito obrigado para vocês então, continue aí fazendo as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, que isso é muito bom para a gente, tá bom? Muito bom, então nós vamos falar sobre o assunto integridade de equipamentos, Como que a gente pode avaliar a integridade de um equipamento e por que isso é de grande importância? A norma NR13, ela fala 28 vezes sobre integridade, a palavra integridade. Mas há mais de 20 vezes ela usa essa palavra integridade para os equipamentos e não para pessoas, como integridade física, de operador e etc. Então nós temos aí uma grande importância de integridade para se falar aqui. E a integridade de equipamento a gente mede como? Através de inspeções, através de análises, através de mecanismos que nos ajudam a identificar possíveis danos ou problemas vinculados à microestrutura dos equipamentos. Ou seja, a maioria dos equipamentos que são produzidos, que são de alto risco, equipamentos que trabalham sob pressão, altas e baixas inclusive, eles são produzidos com aço com baixo teor de carbono, ou seja, aço carbono, ou às vezes também aços inoxidáveis. A maioria deles são suscetíveis à corrosão, inclusive a corrosão natural, que seria a oxidação, que é o contato do ar, do oxigênio, com talvez o hidrogênio da água e assim vai, O pessoal costuma chamar isso de ferrugem, mas no corpo técnico a gente chama de oxidação da superfície. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de oxidação e por que isso é tão perigoso, E a parte da integridade nós vamos ver também o que a norma NR13 fala sobre isso. Vamos começar aí então? Vamos ver o que a norma fala sobre a integridade. Nós não vamos ver todos os itens, porque não dá tempo aqui para a gente avaliar todos os itens. Nós vamos avaliar dois itens da norma que vai mostrar para a gente o que é integridade. Vamos lá? Bem, pessoal, como eu havia dito, então nós vamos ver dois itens, que é o item 13.1.1 da norma e depois nós vamos ver o item 13.5.4.14, que fala sobre relatórios de vasos de pressão. Esse item 13.1.1, ele fala o seguinte, na íntegra, Esta norma regulamentadora, a NR, estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligações e tanques metálicos de armazenamento, nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então eu grifei esses dois itens, porque são os principais. O que a gente tem que ver numa inspeção, de equipamento de alto risco, no caso, que trabalham sob pressão? Gestão da integridade estrutural. Esse item aqui é o de grande importância, é o que nós vamos falar hoje. Além do outro item que também é de grande importância, que é visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Isso também é de grande importância. Mas esse item de segurança está inteiramente relacionado à integridade estrutural. Porque um equipamento que não tem uma boa integridade estrutural, ele pode entrar em colapso e aí isso aqui já não vai servir, Não adianta a gente visar a segurança sem atender esse primeiro item aqui, tá certo? O outro item que eu queria mostrar para vocês é o item 13.5.4.14.
13.5.4.14, que é este daqui, tá vendo? O item 13.5.4.14 fala sobre o relatório de inspeção de segurança, no caso aqui para vasos de pressão, tá certo? O item K fala que tem que ter um parecer conclusivo, a gente já citou várias vezes esse item aqui, né? Quanto ao quê? Quanto à integridade do vaso de pressão até a sua próxima inspeção. Então eu tenho que garantir, quando eu faço uma inspeção, que esse equipamento ele vai se manter íntegro até a próxima inspeção ou até alguma intervenção, né, sequente, tá certo? Então ele tem que se manter íntegro, aqui a palavra integridade novamente, tá certo? Agora, por que eu chamei vocês aqui? Por que eu queria mostrar isto? Porque vamos falar um pouco sobre a parte de integridade. Eu trouxe aqui comigo um compressor de ar comum, né? Como vocês podem ver, ele está totalmente oxidado, né? Ele está muito detonado, já não passa por uma pintura já há muito tempo. Isso aqui tem que ser restaurado, tá? Mas por que eu estou mostrando esse redutor, né? Até tem aqui o acesso, se vocês quiserem ver na internet, né? Tem aqui o link do acesso, né? É um compressor que eu peguei da internet. Porque ele ficou chuva e sol, então ele ficou desse jeito aqui. Eu quero mostrar isso para vocês porque a chapa interna de um compressor como esse, olha aqui, ó, como que tá. Chapa interna de um compressor como esse, tá dessa forma, tá? É muito parecido com isso daqui que vocês vão ver. E isso pode ocasionar o quê? Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um compressor como aquele, né? Que por fora ele estava até mais bonito, tá vendo? E por dentro ele está todo oxidado, tá vendo? Por que isso? Porque ele não é feito, provavelmente, as manutenções conforme o padrão exige, ou seja, drenagem, retirada dos fluidos internos, né? Porque a compressão gera muita umidade interna e começa a gerar água, né, na parte de baixo. Então, geralmente, os compressores de ar, eles explodem, né? Ou eles entram em colapso na parte inferior primeiro, tá vendo? Justamente por quê? Porque vai corroendo essa parede interna, né, do equipamento. Olha aqui esse outro aqui, tá vendo? Totalmente oxidado interno também. Provavelmente iniciou-se aí, né? O tampo tá aqui, tá vendo? Ó, o tampo foi até arremessado longe. Então esse provavelmente iniciou-se também na parte interna inferior do equipamento. Vai afinando devido à corrosão e aí a fragilidade, né, do equipamento. Outro equipamento aqui, ó, tá vendo? A parte interna inferior do equipamento, ó, parece um papel, né? O equipamento fica tão fino a espessura da chapa que parece um papel devido à corrosão, tá certo? Corrosão é isso, né? Gera esse tipo de problema. Então você tem corrosões aí, olha, que chega até, olha aqui essa foto, chega até perfurar o equipamento, né? Isso aqui é uma coisa mais visível, mais gritante, mas é isso aí, né? Outra foto aqui de um equipamento também perfurado, isso que explodiu, né? Entrou em colapso, tá vendo? A parte externa estava até bonita lá, ó. O pessoal dava uma boa manutenção externamente, mas internamente, olha aqui, todo oxidado, né? Com espessura muito baixa, tá vendo? Muito abaixo a espessura. Ele não suportou aí e entrou em colapso, tá certo? Vamos voltar aqui então? Bem, pessoal, conforme vocês viram, né? Até fotos que chamam bastante a nossa atenção, né? Porque realmente mostra ali que a falta de um controle da integridade do equipamento pode gerar muitos riscos, né? E pode até vir a ocasionar acidentes fatais, tá? Como é alguns casos desses equipamentos que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, por que é importante então a gente aplicar a NR13 em equipamentos de alto risco e por que é importante a gente ficar atento com a integridade desses equipamentos? Justamente para que eles não entrem em colapso, né? A integridade é o quê? É você pegar o material, fazer um estudo em cima dele. Então todos os materiais que estão listados no ASME, que estão listados na STM, né? Eles já não foi inventado do nada, né? Isso passou por muitos estudos. Então vamos falar de um material que provavelmente é o material que foi fabricado em alguns desses equipamentos, né? Que é o ASTM A285. Esse material ele passou por uma série de estudos e foi gerado então um valor, né? Que
que é o valor que o ASME aponta na sua tabela, na UG, que é o valor que a gente tem que usar para fazer os cálculos, né, de espessura mínima, por exemplo. Então eu vou fazer um cálculo de um equipamento como esse, eu tenho que saber qual que é o valor tabelado que o ASME me dá para ter um grau, né, um índice de segurança aplicável nele e qual que é a espessura que eu vou usar. Quando eu tenho um controle da integridade, eu vou avaliando se essa espessura ela está próxima da mínima, né, requerida para o equipamento. Então eu vou lá e dou lá uma PMTA de 8 kg. Para aquela PMTA de 8 kg, né, que é a pressão máxima admissível, eu tenho uma espessura mínima. A espessura mínima, então, para 8 kg é 3,5, um exemplo. Então, conforme eu vou fazendo as inspeções periódicas desse equipamento, eu vou avaliando e vou comparando as medidas encontradas com as espessuras requeridas no prontuário, no memorial de cálculo. E quando eu tiver uma espessura encontrada abaixo da requerida, então o equipamento não pode ser mais usado naquela PMTA, né? Ou ele tem que ser substituído ou você tem que recalcular a pressão máxima admissível e recalibrar as válvulas e assim por diante, tá certo? Por isso que é importante então a gente entender um pouco de integridade. Agora, por que que isso realmente é de grande importância, né? Só para você ter uma ideia, o item 13.5.4.6 da norma NR13, ele fala sobre alguns testes, né, que você tem que fazer caso o equipamento não permita ser aberto. Um exemplo, então eu tenho um equipamento que eu não tenho acesso interno, como é um compressor de ar, por exemplo, não tem como fazer uma inspeção visual, né, internamente, a não ser por meios remotos, né? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre esses detalhes, né? Como então que eu vou garantir que o meu equipamento, ou o equipamento que eu estou inspecionando, ele não tenha nenhum tipo de problemas como esse, né? Voltados à integridade, voltado à corrosão, à oxidação interna, né? Ou perda de espessura generalizada, como é o caso desses equipamentos, tá? E aí nós vamos falar também sobre os riscos, né, que existe por aí, né? Porque como vocês viram ali, a maioria desses equipamentos que entram em colapso são de empresas, né, ou de empresas de pequeno porte, como uma borracharia, né, ou uma empresa que mexe com mecânica. Então existem muitos problemas, né, muitos litígios relacionados a esses locais, que realmente não existe fiscalização suficiente no Brasil para fiscalizar todos esses ambientes, né? Então, o pessoal acaba negligenciando ali a segurança dos profissionais que trabalham ali e também dos clientes. Então, quando você for, talvez, numa borracharia, tome cuidado, né? Fique bem distante de um equipamento como esse, principalmente se você souber que ali não há ou não houve nenhum tipo de fiscalização ou de manutenção conforme a norma NR13 solicita, tá certo? Então hoje nós falamos um pouco sobre integridade dos equipamentos e na próxima semana nós vamos ver então como a gente pode mensurar isso e como que a gente pode realmente evitar esse tipo de coisa, né, que pode acontecer, como aconteceu nesses vasos de pressão, nesses compressores de ar, vaso tão simples como esse, né? Lembrando que esse tipo de problema, né, desgastes, corrosões, ocorrem em todos os equipamentos, desde um compressor de ar, como nós vimos aqui, até numa caldeira de grande porte, né? Então, todos são suscetíveis a corrosões, suscetíveis a desgastes, e é por isso que tem que se fazer realmente as inspeções periódicas conforme a legislação manda, tá certo? Pessoal, forte abraço, gostaria de agradecer então aí vocês, né? Mais uma vez abraço a todos os que estão me seguindo aí no YouTube, estão se inscrevendo no meu canal também, isso faz muita diferença para mim. Forte abraço de coração e fiquem com Deus e até a próxima.